Irmãos e irmãs, boa noite a todos, novamente. Nós estamos aprendendo aqui com essas 7 igrejas e com essas 7 cartas de Jesus, que Jesus julga as suas igrejas e que, portanto, nós também somos chamados a primeiro julgar nós mesmos, julgar nossas igrejas, da qual nós fazemos parte, e nós devemos também exercer esse juízo, de acordo com o Evangelho, sobre outras igrejas. E eu gostaria de dizer que a nossa igreja julga a igreja de vocês. Nós já tivemos outros membros em cultos de vocês, e o julgamento é que vocês são uma igreja muito modelo para nós, muito mais madura do que nós temos muito e muito a aprender com vocês. Mas eu tenho algo contra vocês. Se eu fosse escrever uma carta, tenho porém contra ti, que eu tive que comprar uma camiseta do Capitão América para o dia de hoje. Só que o pior é que já 2 pessoas já me perguntaram se era do Superman. Essa é a única crítica, mas... Abram comigo as Bíblias de vocês em Apocalipse capítulo 2. Carta à igreja em Tiatira, verso 18 ao 29. E assim a gente encerra o capítulo 2. Depois nós temos aí mais 3 cartas. Carta à igreja em Tiatira, Apocalipse 2, verso 18 em diante. Após a leitura, como sempre, eu irei dizer essa palavra do Senhor. Todos que creem respondam com sonoro amém. Vamos orar. Vamos ler. Apocalipse 2:18. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhante ao metal que brilha. Conheço as tuas obras, o teu amor, tua fé, teu serviço e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Farei com que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela e não se arrependerem de suas práticas. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem essa doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós. Mas conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus bendito, Pai das luzes, Pai de toda misericórdia e graça, obrigado, Deus, por mais um culto que prestamos a Ti. Estamos diante da Sua palavra, que é santa, pura, perfeita e que nos transforma, Deus, à imagem do Seu Filho Jesus. Rogamos que o Seu Espírito nos ilumine os olhos da nossa mente para que possamos entender mais uma porção da Sua palavra. Santifique nossas afeições para que possamos amá-la e, através disso, amar o Senhor sobre todas as coisas e o nosso próximo com nós mesmos. E que o Senhor conceda o poder do Seu Espírito à nossa vontade e às nossas mãos, para que não sejamos apenas ouvintes da Sua palavra, mas praticantes, que nós venhamos a praticar, viver e proclamar a Sua santa palavra. É o que nós te pedimos, confiados no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, de alguma forma, a igreja aqui em Tiatira, ela passa pelo mesmo problema da igreja anterior, que era a igreja em Pérgamo. Então, elas têm algo de muito em comum, que é o que eles estão tendo obras, eles estão tendo testemunho externo do Evangelho, mas estão deixando heresia entrar dentro da igreja. E a igreja em Pérgamo, essa heresia foi vinculada a Balaão por causa de algumas nuances, alguns detalhes de sentido. E aqui é a mesma coisa, só que é atribuída agora a uma outra personagem lá do Antigo Testamento, que é Jezabel, porque talvez tenha um pouquinho de diferença, mas na essência essas heresias eram a mesma coisa. Você pode ser cristão, dizia Balaão e Jezabel aqui nas igrejas, e se contaminar com a cultura
que vai contra Deus ao nosso redor, ao ponto de cometer idolatria e cometer prostituição, tanto espiritual com os ídolos, quanto física com as prostitutas cultuais que haviam ali no Império Romano, nessas cidades aqui. E a cidade de Tiatira, ela é a menos importante dessas 7 cidades. A gente não tem muito sobre ela, não tem muitas escavações sobre ela. O que nós temos é que ela, igual às outras, tinha lá os seus cultos aos deuses, e o principal deus que ela era adorado lá em Tiatira era o deus Apolo, que era o deus lá que representava o sol, que eles tinham lá uma porção de metais que eles produziam, e construíram os ídolos, por exemplo, uma estátua de Apolo lá com esses metais. E pode ser que a representação de Jesus aqui tenha um efeito de sentido contra essa idolatria ao deus Apolo lá. Mas uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente, que muitos teólogos bons não têm, é distinguirmos entre efeito de sentido e pano de fundo, ou seja, o que fundamenta a descrição do texto bíblico. Pode ser que o efeito de sentido aqui de Jesus como Filho de Deus, que tem olhos como chão de fogo e pés semelhante ao metal que brilha, aí no verso 18, tenha um efeito de sentido de sim combater essa ideologia de culto a Apolo, mas essa mentalidade grega e romana não é o que fundamenta o que João está escrevendo aqui. Porque esse verso 18, essa descrição de Jesus aqui, ela vem toda do livro de Daniel. Ok? E toda essa visão, como eu já falei para vocês, ela vem lá do capítulo 1. No capítulo 1, Jesus é descrito como filho do homem, que tem os olhos como chama de fogo, o cabelo branco como a neve, se referindo lá ao filho do homem de Daniel 7, que é Deus e que julga todas as coisas e que recebe glória junto com Deus Pai, o ancião de dias. Mas é interessante aqui, irmãos, para nós começarmos com essa autodescrição de Jesus aqui, é que ele não é chamado de filho do homem aqui em Apocalipse 2,18, mas ele é chamado de Filho de Deus. E para João, logo no seu evangelho, parece que essas duas categorias de Filho do homem e Filho de Deus, elas se misturam e às vezes elas são distintas, às vezes elas são sinônimas. E é mais interessante ainda que toda essa visão aqui está baseada lá em Daniel 3. Daniel capítulo 3, aqueles 3 jovens lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são lançados na fornalha porque eles não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. E por causa disso, o rei da Babilônia fica irado contra eles e manda acender lá a fornalha 7 vezes mais do que o normal. E eles ficam lá um tempo e quando vão ver se eles já viraram pó, Nabucodonosor ele diz, olha, tem um 4º homem lá na fornalha e o seu aspecto ele é semelhante ao filho dos deuses. Ou seja, Jesus como aquele que tem olhos como chama de fogo, tem o pés aqui como bronze ou metal polido, ele é esse filho de Deus lá de Daniel, capítulo 3, que livra o seu povo ali da fornalha, por não se dobrar diante da idolatria cultual. E no livro de Daniel, esse filho de Deus de Daniel 3, ele reaparece de outros títulos. O mesmo filho de Deus de Daniel 3 é o filho do homem de Daniel 7. Lá em Daniel 7, esse filho do homem, ele recebe adoração, recebe glória, e é ele que julga os poderes hostis contra Deus. E em Daniel 10, aparece de novo esse filho do homem, como aquele que traz julgamento, e aí sim a descrição, o ser lá de Daniel 10, que é o mesmo de Daniel 3, Daniel 7, ele tem olhos como chão de fogo e pés como um metal que brilha. O que significa isso? Olhos de fogo simbolizam a santidade no olhar de Jesus. E é uma santidade tão absoluta, tão transcendente, tão pura, que é a própria santidade divina que está nos olhos de Jesus. Quando o profeta Abacuque começa a refletir sobre a grandeza e o outro tipo de santidade que o Criador tem diferente da nossa, ele diz, olha, nem os céus são puros aos seus olhos, nem os anjos, se você colocar do lado de Deus, são puros comparado à santidade de Deus, quanto mais nós, o filho dos filhos dos homens, que somos dados ao pecado desde que nascemos. Então, o olhar de Jesus, ele é como chama de fogo, ele não tolera nenhum pecado, nenhuma imundícia, nenhum desvio, ele não tolera nenhuma maldade em nós. E é por isso que é desesperador
e você não tem nenhuma esperança longe de Cristo. Porque nós somos dos pés à cabeça, do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre, inteiramente pecadores, radicalmente maus. E aquele que nos olha não é um outro pecador, tão pecador quanto nós, não. É aquele que nos criou, que tem os olhos de chama de fogo e que não suporta nenhum tipo de pecado. Ele é o juiz da criação e é por isso que ele morreu na cruz por nós e nos dá a sua justiça, porque quando ele olha para nós, pela fé nossa nele, ele vê a justiça perfeita dele em nós. E é por isso que nós estamos de pé diante dele, louvando ao nome dele. E ele não tem apenas os olhos como chama de fogo, mas os seus pés como metal que brilha também é um símbolo. O que os pés são símbolo? Tanto na Bíblia quanto na literatura não bíblica, os pés são símbolo da nossa rotina, da nossa vida, do nosso andar, do nosso dia a dia. O fato dos pés dele não ter nenhuma impureza, é como metal que brilha, mostra que ele tem uma santidade perfeita e absoluta, tanto quanto como Deus, como homem também, ele nunca pecou. E, portanto, como o Filho de Deus e o Filho do homem, ele é o único capaz de julgar a criação. E aquilo que ele está julgando agora é uma de suas igrejas, a igreja em Tiatira. Mas diante dessa descrição de Cristo como juiz em absoluta santidade, ele começa elogiando aquela igreja. Ele diz no verso 19: conheço suas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança. Então aquela igreja, ela tinha essas coisas, tinha obras, tinha fé nele, tinha um serviço abnegado, estava perseverando nessas coisas, ou seja, ela tinha um bom testemunho. Ela operava ali na cidade de Tiatira de forma muito poderosa. E olha o que ele diz no final do verso 19: sei que as suas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Ou seja, é o oposto da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ok, estamos doutrinariamente bem, mas deixaram o primeiro amor. Deus está dizendo, não, vocês são o contrário, vocês estão perseverando na doutrina, nas boas obras, na fé, na perseverança, e as boas obras de vocês estão aumentando. E vejam, esse é o padrão bíblico para a nossa vida e para nossas igrejas. Sempre os apóstolos vão dizer, olha, continuem a crescer cada vez mais. Quando Paulo escreve para os Tessalonicenses, ele diz, olha, vocês estão muito bem, eu só tenho a elogiar vocês, continuem crescendo naquilo que vocês já têm. Jesus está dizendo, olha, eu espero isso de vocês, que as suas últimas obras sejam maiores, não somente melhores, mas com mais quantidade que a primeira. Então a vida cristã, já diria alguns pregadores, é como se fosse um avião. Ou você está progredindo, se você parar de progredir, você está caindo. O padrão é sempre continuar a crescer. Tanto que a igreja de Éfeso, que para de crescer, que perde o primeiro amor, isso é estranho para Jesus. Jesus fala, se você não se arrepender de ter perdido o primeiro amor, você vai deixar de ser igreja. Então Jesus não está negociando, será que eu posso, eu começo fervoroso, depois eu vou acalmando, aí eu vou esfriando. Esse não é o padrão bíblico, isso é estranho aos apóstolos, à igreja primitiva e a Jesus. E até essa igreja em Tiatira, que tinha muitos problemas, não tinha esse problema. Você quer Jesus elogiando você, você quer estar na presença de Cristo, ele demanda que nós venhamos a sempre crescer. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, crescer em boas obras, crescer no serviço uns aos outros, especialmente aos da família da fé, mas servindo também a todas as pessoas que a gente puder. Crescer, a gente nunca pode estagnar e muito menos regredir. E não importa se você tem 15 anos, 16 anos, 20 anos, 30 anos, e Deus vai te recolher quando você tiver 90 anos. É sempre possível crescer. Crescer em semelhança a Cristo, crescer a sua fé, crescer a sua maturidade cristã, o seu amor, a sua humildade e por aí vai. Sempre o padrão bíblico é crescer. E Jesus elogia eles nesse sentido. Então aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele olha para aquela igreja a qual o Espírito está trabalhando, e ele diz, eu conheço isso de vocês.
Ok? Eu vou criticar vocês, eu vou dizer o que vocês precisam fazer, que vocês precisam consertar, mas essa parte de vocês eu elogio. Eu conheço, eu sei que vocês estão fazendo isso e é isso mesmo que vocês devem fazer. Qualquer igreja que não esteja no mesmo padrão que vocês, aí eu vou criticar essa igreja como foi a igreja lá em Éfeso. Então é isso que eles têm de elogio para com a igreja. E talvez a parte maior aqui da carta é a crítica que ele tem do pessoal estar tolerando lá esse grupo de pessoas que se identifica com a Jezabel. Verso 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Vamos parar um pouquinho aqui. A palavra tolerância era uma palavra muito abusada nas últimas décadas. Onde você tem uma sociedade que diz que nós precisamos tolerar tudo e a todos, em todos os lugares, em todos os momentos. Mas vejam, uma tolerância absoluta, ela é impossível. Todos os grupos, seja grupos raciais, grupos LGBT, grupos com identidades sexuais diferentes, grupo religioso diferente, todo e qualquer grupo de adolescente, grupo que você vai jogar bola, sei lá, qualquer grupo vai ter lá uma certa tolerância. Vai ter lá certos requisitos. É impossível ser absolutamente tolerante. Por quê? Se você acha que você é totalmente tolerante e a pessoa não está tolerando aquilo que você tolera, você vai ser intolerante contra aquela pessoa. Portanto, aqueles que pregam que nós devemos ser 100% tolerantes, via de regra, são as pessoas mais intolerantes, porque elas só toleram aquelas que concordam com elas. O que Jesus está dizendo é, a gente não pode tolerar certas coisas. A gente não pode tolerar práticas pecaminosas em nós mesmos. A gente precisa mortificar nossos pecados. E aqui as igrejas não podem tolerar um falso ensino que leva a uma prática pecaminosa dentro dela. Então Jesus é absolutamente intolerante. Ele tem os olhos como chama de fogo, não tolera nenhum tipo de pecado, como Deus santo que Ele é. E Ele chama as suas igrejas a ter uma certa intolerância, uma certa alergia. Olhando meu filho ali, eu lembrei, né? Uma certa alergia, uma repulsa àquilo que vai contra a palavra de Deus. O que essa igreja nós não devemos tolerar? Jezabel, mulher que se diz profetiza, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Então, alguns comentaristas, e isso não está errado, vão dizer que essa Jezabel é como se fosse um grupo dentro da igreja, que é identificado com essa mulher Jezabel, mas também pode ser que havia de fato uma mulher que se levantou em liderança a essa igreja, porque a descrição aqui é muito individualizada, né? Uma mulher que se diz profetiza. É diferente, por exemplo, dos nicolaítas, que ele coloca como um grupo, e é diferente da doutrina de Balaão, que também é um grupo que crê nessa doutrina. Aqui ele individualiza, e pode ser que uma mulher se levanta como líder lá nessa igreja, que comece a profetizar, a ter lá os seus oráculos, mas a profecia dela está levando a igreja em Tiatira, pelo menos uma parte dela, a se prostituírem e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Esse é o grande problema dessa mulher aqui, ou mesmo se for uma mulher, ela está seduzindo um grupo dentro da igreja de Tiatira, ela está fazendo, e irmãos, a Jezabel lá de 1 Reis 16 em diante, ela é uma mulher serofenícia que casa lá com Acabe, que é um rei de Israel, e por causa dela, o texto bíblico diz em 1 Reis que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor de uma forma inédita, muito pior do que os seus antecessores, por causa de Jezabel. Ou seja, o poder de sedução daquela mulher, daquele personagem do Antigo Testamento chamada Jezabel, ele é muito forte, porque ela seduz o rei e ela controla o rei como se fosse sua marionete. E não somente isso, ela junta 900 profetas. O texto bíblico diz que são 450 profetas que adoram Baal e 400 profetas que adoram Astarote ou Azerá, um desses deuses aí,
todos eles prontos para lutar pela sua rainha. E aí Elias fica lá choramingando, né? Só eu sobrei dos profetas de Israel. Elias confronta os profetas, ele brinca lá, faz um bullying lá com Baal, né? Fala, os pessoal se cortando tudo, vocês conhecem aquela cena no Monte Carmelo, né? Vê se o Deus de vocês está no banheiro, às vezes está ocupado, ele está viajando. Ele faz um bullying gigantesco com esse falso Deus que é Baal. O Deus verdadeiro responde com fogo. Ou seja, Elias acaba de vencer centenas e centenas de profetas. O pessoal começa a passar espada a todos esses falsos profetas. E aí Jezabel ameaça ele, ele fica com tanto medo que ele foge correndo e fica depressivo lá no Monte Sinai, que é o Horebe. Ou seja, um dos maiores profetas do Antigo Testamento tremeu na base diante dessa mulher. Tamanha era o poder, a influência, a sedução, o status dessa Jezabel lá no Antigo Testamento. E, portanto, Jesus faz a ponte, ele faz a analogia, olha, essa mulher e esse grupo que essa mulher está levando dentro da igreja, ela é idêntica à Jezabel histórica, lá de 1 Reis 16 em diante. Ela está seduzindo o meu povo. E assim como Jezabel, a histórica, ela, de fato, levou Israel tanto a cometer idolatria, como a se prostituírem, o que nós temos aqui é a mesma coisa. Essa mulher está levando essa igreja a se prostituir e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. E o que Jesus diz para ela? Verso 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Olha só, Jesus, ele é longânimo. Ele tem uma paciência longa, uma paciência inquebrável. Jesus está dizendo, eu dei um tempo para que essa profetisa se arrependesse. O que é chocante lá na narrativa de 1 Reis é que quando Acabe é confrontado pelo profeta, no final da sua vida, ele se arrepende. A gente não sabe se foi um arrependimento genuíno ou não, mas o texto bíblico dá a entender que foi, porque ele se veste de pano de saco e ele se dobra diante de Deus e ele se arrepende do que ele fez. E Deus fala, olha, por causa que Acabe está se humilhando diante de mim, eu não vou trazer o mal que eu ia trazer no reinado dele, mas quando ele morrer, o mal que eu ia trazer, eu trago sobre o reinado do filho dele. Ele tomou todo o reino do norte e levou à idolatria, mas Acabe se arrependeu. O problema é que essa mulher não está se arrependendo. Verso 22, farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela e não se arrependem de suas práticas. Matarei os filhos dela e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Vocês estão vendo isso? Deus está dizendo, olha, eu estou dando tempo para que ela se arrependa, para que os filhos dela se arrependam. O que são os filhos dela? É uma forma de dizer os seguidores dela. Ou seja, aquele grupo dentro da igreja que está seguindo essa profetisa aqui. Deus está dizendo, eu estou dando tempo para vocês se arrependerem. Talvez essa seja a condição de muitos de nós aqui hoje. Nós estamos vivendo no pecado explícito, e Jesus está dizendo para nós essa noite, olha, eu estou dando tempo para você se arrepender. Mas o tempo de arrependimento é hoje. Largue o seu pecado, abandone o seu pecado de estimação, corra contra ele e corra para mim. Jesus, ele dá tempo para a gente se arrepender, mas a gente não deve colocar o Senhor à prova. Porque outros textos bíblicos dizem que hoje é o dia de salvação. Hoje. O tempo, você não sabe se amanhã Jesus cessa esse tempo. Daqui a pouco, não. Agora é sempre um momento de arrependimento e de nos voltarmos para Cristo Jesus. E ele diz, eu vou matar os filhos dela, ou seja, Jesus vai trazer uma disciplina na igreja, uma disciplina fatal, assim como ele fez lá com Ananias e Zafira, lá em Atos 5, assim como ele fez com alguns membros da igreja de Corinto que estavam comendo a ceia de forma indigna. Jesus, às vezes, ele mata pessoas dentro da igreja por causa de pecados, para que a igreja saiba que ele está olhando para nós com olhos como chama de fogo, que os seus pés são como latão polido, como metal polido, e que, olha só, a descrição dele no verso 23 vem lá de Jeremias 17:10,
onde o próprio Deus é quem diz: eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e dá a cada um segundo suas obras. Jesus de novo chama a sua divindade em jogo aqui, e está dizendo: eu como Deus, eu conheço a mente e o coração de vocês. Nem nós conhecemos nosso coração de forma adequada ou profunda. A gente conhece apenas a superfície do que nós somos. Mas Jesus, Ele conhece cada pensamento, cada sentimento, cada desejo, cada pecado, cada desejo bom que Ele produz em nós. E Ele conhece com um olhar de santidade absoluta que Ele tem. Conheço, sondo as mentes e os corações e vou dar a cada um segundo as suas obras. E tem mais uma característica aqui dessa profetisa aqui. Verso 24 ele diz: mas digo a vós os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem essa doutrina, e seguir a doutrina agora significa e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós. Ou seja, além dela desviar o povo de Deus para cometer idolatria e sacrifício e prostituição, ele está dizendo que essa mulher, de alguma forma, está dizendo: olha, nós precisamos conhecer as coisas ocultas do diabo. O que isso significa? Deixa eu explicar para vocês, eu vou usar daqui a pouco um exemplo da igreja de Corinto, que Paulo escreve em 1 Coríntios 8 ao 10, para esclarecer, ok? Muito provavelmente, a interpretação talvez mais adequada é conhecer as coisas ocultas de Satanás, você, já aplicando para nós, olha, eu preciso conhecer o que é o pecado, para que eu possa, de fato, não, eu sei o que é o pecado, o que são as coisas do diabo, eu entendo da coisa, né? E agora eu vou, a partir de agora que eu conheço, que eu sei que é ruim, eu vou começar a viver para Deus agora. Ok, eu estou aqui me consagrando a Deus, sou um jovem, mas surge aquela ideia: não, eu preciso conhecer o que é o sexo, então eu vou lá, cometo fornicação, não, agora sim eu vou viver, eu vou procurar um casamento, vou procurar. Isso é a voz da serpente sussurrando nos nossos ouvidos. Nós não temos que ter nenhuma experiência com nenhum pecado para saber que aquilo é destrutivo e nos mata, porque está escrito aqui. E aí deixa eu contextualizar, porque o que estava acontecendo lá em Corinto é muito parecido com o que está acontecendo aqui, porque aqui diz que no verso 20 que eles estavam comendo comidas sacrificadas aos ídolos e se prostituírem. E Paulo escreve algo muito parecido em 1 Coríntios 8, 9 e 10, onde havia uma dúvida lá em Corinto se você poderia ou não comer comida sacrificada aos ídolos. Só que existem dois contextos diferentes em 1 Coríntios 8 ao 10. O primeiro deles é o seguinte: pessoas que se dizem mais fortes estavam comendo comida sacrificada aos ídolos, e pessoas que se diziam mais fracas na fé não estavam comendo essa comida. Mas o ponto é, primeiro, o contexto. Imagine que você é um cidadão da cidade de Corinto, lá no século I, e você tinha lá um açougue, que você vendia sua carne, e você era um pagão, né? Como que era a arquitetura da época? Normalmente a sua casa teria 2 andares, né? No andar de baixo, ou seu comércio ali, no andar de baixo você venderia a sua carne, mas no andar de cima acontecia um culto pagão. Você pegava o boi, suspendia ele num guindaste naquele segundo andar, né? E aí ou você, como um sacerdote pagão, ou você contratava um sacerdote pagão, ia lá e fazia todo um ritual aos deuses, oferecia aquele boi, aquela vaca, aquele animal aos deuses, né? Pegava lá um facão, uma foice, abria a barriga desse animal e você era batizado com o sangue do animal. Era uma coisa grotesca mesmo. As religiões pagãs, elas são grotescas mesmo. E aí, ok, tomava banho, normal, pegava aquela carne que você sacrificou lá a Zeus, a Apolo, a quem quer que seja, e vendia no açougue embaixo. Esse é o primeiro contexto. E Paulo vai dizer: olha, não tem o menor problema você ir lá nesse açougue e comprar. Contanto que você agradeça a Deus por aquela comida. Aí a gente sabe que os ídolos não são nada, os deuses não existem, aquilo foi um teatrinho na cabeça dele, foi uma idolatria, foi algo que ele estava ali adorando demônios, mas
você não tem nada a ver com isso. Você pode comer dessa carne. O que você não pode fazer, isso é escandalizar. Escandalizar na Bíblia é você colocar uma pedra de tropeço e fazer o seu irmão tropeçar. O que isso se traduz na prática? Você é uma pessoa que sabe que você pode comprar aquela carne naquele açougue, só que aquele seu irmão mais novo na fé, ele acha que ele está pecando. E aí o que você faz? Você oprime a consciência dele e diz, não, vem comigo, não dá nada não, a gente comer aquela carne. E aí você insiste para ir com você e ele come aquela carne. Só que na cabeça dele, aquilo é pecado ainda. E se é pecado na cabeça dele, adivinha, é pecado na prática. Você acabou de colocar uma pedra para ele tropeçar e cair. A sua atitude como um mais maduro que você deveria ser, mas não está sendo maduro, você acha que é? Paulo está dizendo para eles, é você caminhar com aquele irmão, com aquela irmã, até criar uma consciência madura nela de que, ok, não tem problema nenhum, eu comer essa carne sacrificada aos ídolos. Só que no capítulo 10, existe um outro contexto que você poderia comer carne sacrificada aos ídolos. Não você ir no açougue comprar e ir lá fazer um churrasco na sua casa. Mas era um contexto da pessoa ir até um templo pagão, onde de fato ocorreu o mesmo sacrifício lá do dono do açougue, mas agora a nível público, a nível litúrgico, e no meio desse culto aos deuses, você vai lá e come aquela carne sacrificada aos ídolos, no meio de prostituição acontecendo. Qual que é o problema? É você achar que você vai lá, que você vai no seu coraçãozinho dizer, não, eu não estou participando da idolatria aqui, eu não acredito em nada nessa baboseira, eu só estou aqui pela carne. Mas Provérbios diz que não tem como você colocar fogo na roupa e não queimar o seu peito. E aí Paulo vai dizer, olha, se vocês fazem isso, 1 Coríntios 10, vocês estão participando da mesa dos demônios. E ele pega o gancho no capítulo 11 para falar da mesa do Senhor. Ou vocês participam da mesa do Senhor, que é a ceia, ou vocês participam lá da mesa dos demônios. Porque não tem como você estar no templo pagão, com toda a prostituição envolvida, e não se contaminar com isso. É isso que Balaão estava dizendo para a igreja em Pérgamo, e é isso que Jezabel estava dizendo para a igreja de Tiatira. Olha, você precisa ir lá no templo pagão para conhecer as coisas profundas de Satanás, e aí sim você vai saber lutar contra o diabo e viver a vida cristã e tudo isso. O problema é que a ovelhinha chegava no templo pagão, era degolada, você já se contaminava, você era todo sujo da imundícia do pecado lá. Esse é o grande problema aqui dessa Jezabel enganando essa igreja. É o mesmo problema de Corinto. E Jesus vai dizer, olha, se arrependam e eu não vou colocar outro fardo sobre vocês. Vocês estão crescendo em boas obras, não vão lá no templo pagão. E é muito interessante, meus irmãos e irmãs, continuando a narrativa, antes da gente entrar no verso 26 ao 29, que fala das recompensas, o restante da narrativa de Apocalipse, como eu falei para vocês, precisa fazer sentido para essas 7 igrejas. E lá no final de Apocalipse, depois que fala do dragão, no capítulo 12, depois que fala da besta, do falso profeta, no capítulo 13, lá no capítulo 17, o capítulo 16, nós temos as 7 taças de julgamento de Deus. No capítulo 17, nós temos uma mulher que aparece, e essa mulher ela tem o nome de Babilônia. Okay? Ela faz contraste com a mulher de Apocalipse 12, que é a igreja, e essa Babilônia, ela simbolicamente se refere a toda a cultura humana que vai contra Deus, em idolatria, em prostituição, em pecado. No caso ali dessa época era o Império Romano, por exemplo, mas nós podemos identificá-la como qualquer uma que seja. E abram comigo lá, por gentileza, rapidamente, em Apocalipse 17. Só o título do capítulo 17, por exemplo, na minha Bíblia, é a queda da Babilônia e a visão da grande prostituta montada sobre a besta. Capítulo 18, de novo, existe uma ênfase na queda dessa mulher de novo, que é essa grande Babilônia, essa grande prostituta que prostitui todos os reis da terra, todos os habitantes do mundo. E olha o que diz lá no capítulo 17, verso 16.
Os 10 chifres e a besta que vistes odiarão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão no fogo. A gente não vai ter tempo de entrar nos detalhes da interpretação aqui, mas a última parte desse versículo é uma alusão a 1 Reis, a Jezabel, quando ela foi morta, lançada da torre, e ela foi comida e desolada, ela ficou nua, e depois os cães comeram a carne dela. Ou seja, existe uma alusão aqui a essa Babilônia, que é essa cultura contra Deus, essa cultura pecaminosa contra Deus. Ela, além de ser usada um símbolo, ser a Babilônia, um outro símbolo usado para ela é a própria Jezabel, como uma das prostitutas arquétipas lá do Antigo Testamento. Mas qual que é a relação aqui? O problema é que essa prostituta, essa cultura, esse mundo de tentação aqui, que está sendo julgada por Cristo, entrou dentro da igreja de Tiatira. Ou seja, quando os cristãos em Tiatira recebessem o Apocalipse como seus leitores primários, eles diriam lá, tem uma sessão aqui só para nós. Ok, essa mulher aqui, Jesus está dizendo que ela é como Jezabel. E olha como ele descreve a Babilônia / Jezabel lá no capítulo 17 e 18, de uma forma absurdamente abominável diante de Deus. Ou seja, nós estamos deixando a cultura da cidade pagã, idólatra e promíscua de Tiatira entrar dentro da nossa igreja. Esse é o perigo que todas as igrejas passam. Permitir que uma cultura pecaminosa entre dentro da igreja. Uma cultura que nos leva a todo tipo de pecado, o orgulho, discriminação de pessoas, discriminação de classes de pessoas, prostituição espiritual ou física, adultério, permissividade, liberalidade em relação a práticas pecaminosas. Tudo isso é nós deixarmos Jezabel e a Babilônia entrar dentro das nossas igrejas. Lutero, ele tinha essa mesma leitura e ele tem um livro chamado Do Cativeiro Babilônico da Igreja, onde nós temos uma igreja que se prostituiu para Lutero o catolicismo romano e a igreja está cativa dessa grande Babilônia, ou seja, dessa comunidade que se dizia cristã, mas agora no final da Idade Média estava tomada pela Babilônia, pela cultura mundana e pecaminosa contra Deus. Voltem lá para Apocalipse 2. Caminhando para o final, olha o que Jesus promete aqui no verso 26 ao 29. E eu agradeço ao pastor Felipe por ter lido o Salmo 2, que é aludido aqui. Apocalipse 2, 26. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim. Isso a gente estava falando de manhã, né? Aquele que vencer é aquele que continua até o fim nas obras de Cristo, e tudo isso pela graça e pelo poder do Espírito. Ele diz: darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Essa é a primeira promessa aqui. O que a gente parar para pensar é um pouco estranho, porque o Salmo 2 é um salmo messiânico. É um salmo onde Davi, como profeta, ele está profetizando que o seu filho iria ser o rei absoluto sobre o povo de Deus e sobre todas as coisas. É um salmo que diz que por que as nações estão iradas contra o ungido de Deus, o Messias, que depois no Salmo 2 é chamado de rei, que depois é chamado de filho de Deus, fazendo um fechamento com Jesus no verso 18, que começa dizendo: eu sou o filho de Deus. E Deus se ri deles, lá no Salmo 2, ele institui o seu rei no Monte Sião para sempre, o filho de Davi é rei sobre todas as coisas, e para esse rei davídico, que é o nosso Senhor Jesus, o Salmo 2 diz que ele vai reger as nações com o seu cetro de ferro. É ele que vai governar e dominar sobre todas as coisas, e esses seus inimigos estão tentando
blasfemar contra ele, se desvencilhar dele, ele de fato subjuga os seus inimigos. Portanto, o Salmo 2, em todo o Novo Testamento, é aplicado a Jesus como o único rei, o filho de Davi, supremo, ele cumprindo o Salmo 2, ele é o rei sobre o Monte Sião, ele é o rei de todas as coisas. Só que o próprio Jesus que cumpre o Salmo 2, ele está dizendo que esse salmo se cumpre na igreja. O que isso significa? Em várias passagens do Novo Testamento, parece, mas eu falo parece, mas é muito claro para mim, que a igreja é permitido ela participar do julgamento que Cristo julga o mundo todo. Ou seja, você vai estar lá com Cristo naquele grande dia do julgamento final. E Cristo é quem é o juiz único e supremo, mas nós, por estarmos unidos a Ele, por sermos corpo dele, nós vamos também participar desse julgamento, julgando também. É isso que ele diz aqui. Ele diz, é vocês, aquele que vencer, que vai reger as nações com cetro de ferro e quebrá-las como quebra um vaso de oleiro. É muito estranho, por exemplo, Paulo termina a carta aos Romanos, lá em Romanos 16, e ele diz assim, em breve, o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente, Gênesis 3,15, debaixo dos vossos pés. Opa, mas espera aí, não é debaixo dos pés de Cristo, que é o filho da mulher, o filho de Eva, que de fato esmagou a cabeça da serpente? Sim, mas nós participamos de Cristo. Nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, e nós julgaremos com Ele. Paulo diz lá em 1 Coríntios 6 e 7, olha, vocês não conseguem julgar um rapazinho que está dormindo com a madrasta, não conseguem julgar um caso ou outro entre vocês têm que levar lá para o tribunal romano? Vocês não sabem que nós julgaremos os anjos? Vejam, Paulo tinha essa plena certeza que a igreja seria um agente do julgamento final, e isso como uma graça, um galardão, uma bênção de Cristo para nós. Você não vai estar do outro lado tremendo, esperando o seu julgamento. Você já vai estar lá redimido com Cristo, julgando este mundo caído, julgando Jezabel, julgando essa cultura hostil, julgando o dragão, que é a antiga serpente, e tudo que se volta contra Deus. E aí o verso 28 nós temos algo paralelo ou sinônimo, mas em outras palavras. Ele diz assim, também lhe darei a estrela da manhã. Vocês lembram quem profetizou sobre a estrela da manhã que viria? Balaão. Lá em Números 24, 17, a última profecia dele, ele diz que ele está vendo lá o rei de Israel vindo e ele é como a estrela da manhã. A estrela da manhã é um símbolo da autoridade messiânica, que esse futuro rei, que Balaão está vendo na sua visão, vai ter de julgar todas as coisas como rei. Ou seja, o fato da igreja receber essa estrela da manhã mostra que nós estamos recebendo essa autoridade de Cristo de julgar todas as coisas, junto com ele, com o Messias. Quem tem ouvidos, verso 29, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Não se contaminem com Jezabel. Não se prostituam. Não tem como você... E praticamente o culto no tempo pagão antigamente é a tela do nosso celular, ou do nosso computador, ou do nosso notebook, por exemplo. Você abre lá, não, eu vou ver só uma coisinha aqui, não, mas tem algumas coisas ao redor que são coisas iníquas e imorais. Não, mas eu consigo olhar isso daqui e não me contaminar com o que está em volta. Você está caindo na mesma ladainha da serpente que está enganando a igreja de Corinto, a igreja de Tiatira, a igreja em Pérgamo. Não tem. Nós precisamos fazer como Jó, fazer um pacto com os nossos olhos, de não olharmos aquilo que desagrada a Deus, um pacto com o nosso coração, com os nossos pensamentos, de lutar dia após dia para não deixar Jezabel vir ali com a sua voz sedutora e nos levar para a sua casa, que é a morte, como diria Provérbios.
Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós rogamos a sua graça sobre nossas vidas, uma graça superabundante, liberte-nos dos nossos pecados. Muitas das vezes nós somos como aqueles homens simples de Provérbios, não simples no bom sentido da humildade, mas simples num sentido pecaminoso. E a primeira mulher que nos seduz, nós já nos entregamos a elas. E isso se referindo primeiramente aos ídolos, mas também a tudo quanto é tipo de pecado em nossos corações. Estamos encharcados em uma sociedade caída pela sedução da Babilônia e de Jezabel. Que o Senhor nos mantenha puros em meio a uma geração dada a todo tipo de depravação. Que o Senhor nos persevere em suas obras até o fim e nos mantenha cativos ao Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, pelo poder do seu Espírito. Amém.